Vamos agora para o próximo apresentação da manhã. Sistema de hardware e software para o monitoramento da umidade do solo e cultivo da cebola. Apresentação Rick Borges Cruz Santos. Bom dia. Bom dia. Funcionando o áudio certinho? Tudo certo? O áudio sim, a apresentação está carregando, sim, está tudo funcionando. Certo. Bom dia, meu nome é Henrique Borges dos Santos, eu sou um dos autores do projeto Sistema de Hardware e Software para Monitoramento da Umidade do Solo no Cultivo de Cebola. Desenvolvi esse projeto junto com meu colega Fábio Vitor Lotelli e fui orientado pelo professor Eduardo Desipool e pelo professor Christian Heck. A introdução. Sabe-se que na agricultura, no cultivo de cebola, tem o manejo da irrigação. E sabe-se que não existe uma solução simples e barata para eu estar fazendo o monitoramento da umidade do solo. E isso pode ocasionar um problema, que é o desperdício de água, energia elétrica e, consequentemente, de dinheiro, além de causar um mau desenvolvimento da planta. De acordo com Maruelli, Costa e Silva, existe uma relação entre doenças na cultura da cebola e a forma de aplicação da água. Embora isso seja uma verdade, a maioria dos agricultores irrigam de forma inadequada, geralmente em excesso. Sabendo disso, a proposta do nosso projeto é desenvolver um sistema que monitora a umidade do solo e disponibiliza essa informação para o agricultor. O objetivo, o principal deles é elaborar um sistema IoT que monitora o desperdício hídrico no processo de irrigação de cebola. Os objetivos secundários ali é criar um sensor de umidade do solo customizado, desenvolver uma comunicação via rádio e produzir um site de monitoramento da umidade do solo. O desenvolvimento desse trabalho foi dividido em 4 etapas principais. A fundamentação teórica, que foi onde a gente recolheu a informação para estar desenvolvendo esse projeto, embasamento para conseguir desenvolver o projeto. Modelagem superficial do sistema foi a segunda etapa, que é onde a gente imaginou como é que seria esse sistema, como é que ele ia funcionar. A gente idealizou esse sistema. A prototipagem da infraestrutura foi a terceira etapa, que foi onde a gente preparou e desenvolveu o hardware que ia coletar os dados para a gente, para o sistema, alimentar o sistema com os dados. E a quarta etapa foi a prototipagem do sistema web, que é a parte final, onde entrega para o usuário as informações que foram coletadas. A primeira parte do projeto foi desenvolver um sensor de umidade. Isso porque existe no mercado o higrômetro, que é utilizado, é o higrômetro. Ele é um sensor que ele funciona de forma resistiva. E isso faz com que ele precisa entrar em contato direto com o solo, as hastes metálicas. Causa oxidação e, entendo isso, acaba que a vida útil desse sensor ele acaba sendo menor. Então, a gente optou por utilizar um sensor capacitivo. E a gente confeccionou ele conforme as demandas do projeto. A gente usou como base outros projetos, outros trabalhos, para a gente estar desenvolvendo o nosso. A parte de circuito e coisa, a parte de circuito a gente pegou pronto, e desenvolveu as dimensões desse sensor. Então, aqui está o processo de desenvolvimento do sensor. A gente tem a lâmina de PVC, a gente cola as fitas de cobre, isola com uma cola quente, termina com uma segunda lâmina de PVC e isola com resina esse sensor. Após ser desenvolvido o sensor, a gente desenvolveu a rede de sensores, que é a rede que coleta os dados e manda para a internet. Ela é composta por 3 componentes, 3 aparelhos: o endpoint, o root e o gateway. O endpoint ele é composto por um GPS, que pega os dados as coordenadas do ponto, está sendo coletada os dados de umidade, o sensor de umidade para coletar o dado da umidade, claro, a bateria para ser um aparelho autônomo. Tem o Arduino Nano, que é o cérebro desse aparelho, é o microcontrolador.
E a gente tem o NRF24L01, que é um radiotransmissor e receptor de curta distância, coisa de 100 metros, 150 metros. Tem o RUT, que é um aparelho que ele recebe dados com NRF24L01 a curta distância e envia esses dados para uma longa distância pelo LoRa E32, TTL100, coisa de 1, 2 quilômetros. E ele também tem uma bateria. Tem uma bateria porque ele é um aparelho autônomo. O microcontrolador utilizado nesse aparelho foi um Arduino Uno. E tem o dispositivo final, que é o Gateway. Ele recebe os dados de longa distância, né, pelo LoRa, e então ele manda esses dados pelo microcontrolador que ele tem, que é o ESP8266. Ele também é um dispositivo autônomo, né, porque ele também tem uma bateria. Aqui embaixo eu tenho um esquema como é que essa rede de sensores funciona no campo, né? Aqui eu tenho esses 4 quadrados vermelhos, que são os endpoints. Todos eles mandam informação para o root, e o endpoints e o root se encontram na lavoura. O root, então, envia os dados para o gateway, e o gateway se encontra em qualquer lugar que eu tenha internet disponível para estar fornecendo essa informação, né? Subindo essa informação para a internet. Aqui estão os dispositivos, né, realmente que a gente desenvolveu. Aqui o endpoint, né, com um sensor conectado, a bateria, o GPS e o radiotransmissor. O root, que eu tenho o radiotransmissor NRF24L01 recebendo esses dados a curta distância, e o radiotransmissor LoRa, que pega e envia esses dados aqui para o gateway, né? Já foi explicado. Dando continuação à explicação, a parte do sistema web. Então, esse aqui é o sistema web que a gente acabou desenvolvendo. Eu tenho a parte de cadastro de usuário, né, que é só para ter a identificação e conseguir separar os dados ali de cada usuário, né, agricultor. Eu forneço o meu nome no cadastro, nome, e-mail e senha, e salvo. A partir desse momento, eu já estou apto a fazer o login, e aqui eu posso entrar no meu sistema. Entrando no sistema, ele me apresenta a tela de quadros de terra. Aqui eu posso fazer uma pesquisa, né, refinar quais quadros de terra eu quero apresentar aqui, listar pelo nome, e também posso cadastrar um novo quadro de terra. No cadastro, eu delimito os pontos no mapa, né, onde é que a localização desse quadro de terra, qual é a área que ele abrange. Então, eu posso subir uma imagem, né, para ficar melhor a identificação dele na listagem, uma imagem desse quadro de terra, e a faixa de umidade ideal, né, que eu quero que tenha nesse quadro de terra. Isso porque, durante o processo de crescimento da cebola, ela tem várias umidades ideais. Vamos supor que nem na bulbificação, que é quando a planta está desenvolvendo, ela está crescendo o bulbo, né? Ele precisa de mais água para se desenvolver mais. Então, essa taxa de umidade ela é variável. E, claro, também posso informar o nome, né, do quadro de terra. Então, eu clico em criar, ele vai criar esse quadro de terra para mim. Criado o quadro de terra, eu posso clicar em cima dele e ele vai me detalhar o quadro de terra. E vai me mostrar os sensores, né, um mapa com todos os sensores, e aqui do lado as últimas leituras de cada sensor. Quando eu passo por cima desse pontinho aqui, que representa um sensor, ele vai me mostrar qual que é o ID desse sensor. E clicando em cima, ele já faz a rolagem automática aqui no lado, na lateral, para ir direto na última leitura que esse sensor realizou. Considerações finais e conclusão, né? A proposta soluciona o problema. Tendo em vista que os desperdícios gerados são ocasionados pela falta de informação que o agricultor tem da umidade do solo, a partir do momento que esse sistema ele fornece essa informação para o agricultor, a gente acaba sanando esse problema. E para a continuação futura, a sugestão é que seja aprimorado o sistema, porque atualmente ele está num processo a prototipação, né? Ele é um protótipo, ele não é funcional, eu não consigo implantar e deixar na lavoura, eu preciso ainda aprimorar esse sistema. Seria isso a apresentação, muito obrigado pela atenção. Desculpa, aqui ainda tem as referências bibliográficas. Tem a parte de artigo de cebola, né, cultivo de cebola, irrigação,
e aqui a parte técnica de programação, né? JavaScript, documentação do JavaScript, como fazer um web service com PHP. Perfeito, obrigado, Henrique. Sistema de hardware e software para monitoramento de cebola, né? Particularmente eu não gosto muito de cebola, mas ela é super importante, né? Parabéns pelo trabalho, eu achei muito legal. Eu acho muito legal quando os caras vão lá nesse nível de desenvolver o componente, de colocar a mão na massa, e ali deu para ver que bem artesanal, fio conectado ao baixo nível mesmo do hardware, né? Criar o hardware. Normalmente a gente vê assim, o cara compra um sensorzinho lá na China e engata no Arduino e beleza, né? Não, os caras foram num nível extremamente complexo ali, né? Para desenvolver, entender, pesquisa de material, porque a gente sabe que isso não é tão fácil, né? Mas nesse sentido, a minha única questão que fica aí no começo, logo vocês falam que a proposta foca em ser simples e barata. Eu entendo que é um protótipo ainda, né? Mas quando nós falamos simples e barato, eu venho na minha cabeça assim, em relação ao quê, né? Então eu vejo o custo-benefício. Então eu queria saber se vocês já fizeram alguma análise, algum estudo, alguma previsão de relação de custo para o consumidor em comparação com uma eventual solução cara, né? Que talvez exista, ou que, assim, monitoramento de umidade de solo e tudo mais, a gente sabe que elas existem, né? E até um problema que vocês citaram ali, que deterioram fácil, que estraga fácil. Então, eu queria mais ou menos entender essa relação para justificar ser simples e barata, né? E se vocês pensam, ou já fizeram, ou pensam, a questão do desempenho em relação a outras ferramentas, né? Porque quando a gente pensa assim, eu quero fazer ferramentas simples e baratas, às vezes o barato consegue uma precisão legal, né? E às vezes o barato ele deixa algum déficit, daí brincar com perder cebola, embora eu não goste, eu não quero que elas sejam perdidas, né? E não dá pra gente dizer assim, não, é só porque é simples e barato, qual o desempenho, como que funciona? Vocês chegaram já nessas métricas ou ainda não? Tá. Então, a gente ainda está na parte de prototipação, né, do projeto, né? Então, a gente não conseguiu levar a campo para testar o dispositivo. A gente não chegou num produto final. A parte da simplicidade, a gente fala que já existem dispositivos, né, que medem a umidade do solo. Só que nem é utilizado, se eu não me engano, o tensiômetro. Ele é um dispositivo caro, coisa de 15 mil reais, um sensor, que eu vou lá na roça, coloco e analiso a umidade, né? Mas eu tenho que ir lá na roça e tem esse preço elevadíssimo para eu estar recolhendo essa informação. Então, é por isso que a gente bate na tecla ali da simplicidade, que é muito mais simples do puxar o celular e ver esses dados no seu smartphone, né? Então, só que a gente ainda não conseguiu levar a campo para ficar testando, para testar conseguir obter esses dados, né, de resultado. Legal, Henrique. Show. Parabéns aí pelo projeto e realmente assim, agora tu traz o valor, né? A gente começa a ter uma dimensão de o quanto mais caro é uma solução já existente, né? Professor Daniel. Obrigado, professor. Henrique, parabéns pela apresentação, concordo com o que o professor Thiago comentou. Das duas salas, é o primeiro trabalho que eu vejo que envolveu hardware e software. Isso foi muito bacana, mesmo pensando no curso da área, né, vocês conseguiram botar a mão na massa mesmo e fazer o trabalho, mesmo na fase de protótipo, é algo que envolve duas complexidades, né? Duas áreas, e conseguiram gerar um produto final, né, como o anterior, né, que gerou um produto, apresentou, de fato, isso foi realmente muito bacana. Como sugestão, né, eu sei que vocês estão na fase ainda de protótipos e tal, e se é para devagar, né, sugerir, né, não custa, né, como trabalhos futuros, eu vi ali que o protótipo de vocês agora tinha a limitação da bateria, né, não sei, viagem minha, né, talvez, mas poderia pensar até numa alternativa de alimentar esse protótipo por energia solar. Não sei se é viável ou não, mas poderia até gerar, talvez, um outro estudo em cima do que vocês fizeram. Né? E assim, até teria a questão, né? A pegada
mais ecológica, sustentabilidade, né? O descarte dessas baterias, que é um problema mundial. Não sei, viajando, mas eu achei muito bacana, né? E agora esse teu complemento, falando dos custos, isso realmente fica completamente inviável, né? Por isso, agora fica mais claro quando você citou, né? Desenvolver algo mais simples, mais barato. Ficou muito bacana mesmo a tua apresentação como um todo e a ideia, né? A ideia e o trabalho, né, de fazer essas áreas hardware e programação em si, né? Muito legal, parabéns mesmo.